Have we got the signal from? Okay. We're grateful. Nós estamos agradecidos esta manhã, pois podemos nos reunir nesse novo dia com o amor de Cristo em nosso coração. Nesse grande momento, nós vamos discutir aqui o maior problema que Deus enfrenta nesta última hora. E isso é a apostasia. Começou na virada do século com a rejeição da mensagem da justificação pela fé de 1888 e progrediu e nos levou a essa terrível situação hoje. Está difícil reconhecermos o que Deus nos disse para fazermos. Colin, você poderia começar com uma oração? Vamos nos ajoelhar? Nosso Pai Celestial, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, porque o Senhor é o poderoso de todo o universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós somos pó modelados pelo Criador, mas caídos, por isso nós nos ajoelhamos diante do Senhor. Ó Senhor, nós oramos que o Seu Espírito Santo esteja em nosso meio, que a Sua presença ministre em cada coração e mente, que as lições a serem aprendidas sejam bem aprendidas por cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Russell, por favor, comece a apresentar os problemas que nós enfrentamos nesta grande hora, quando nós vemos a apostasia que está circundando o mundo e a igreja. Quando nós começamos essa mesa redonda, 2 dias atrás, para aqueles que não estavam aqui, eu vou recapitular. Nós falamos que todo erro que entrou na igreja adventista não causou problema nenhum, ou pequenos problemas, a não ser que ele tenha sido aceito pela Conferência Geral. Nós mostramos através de alguns exemplos a nova teologia que agora domina a nossa igreja. The new theology, which now dominates our church. 6 vezes o diabo tentou colocá-la na igreja. 5 vezes rejeitada pela Conferência Geral e não chegou a lugar nenhum. A 6ª vez aceita pela Conferência Geral e agora está no mundo todo como a fé dominante pregada no mundo todo, em toda a igreja adventista do 7º dia, no Santo Sábado do Senhor, que já começou no Pacífico Sul, pois o sábado já começou lá. Eu mencionei que Ken Wright foi o primeiro a trazê-la para dentro da igreja e ela foi rejeitada. Então Bellinger, ela foi rejeitada. Então Conrad, e ela foi rejeitada. Então o diabo foi à Austrália, Fletcher, e ela foi rejeitada. Grieve, e ela foi rejeitada. Então veio o 6º e fatal, Desmond Ford, e ela foi aceita. E eu não contei a vocês que a divisão do Pacífico Sul, novamente enfatizando que as divisões são a Conferência Geral, elas não são níveis da nossa igreja. E o que eles procuraram, e eu fui um dos que estavam lá. Foi o meu privilégio ser um dos 16 que tomou Desmond Ford diante do Instituto de Pesquisa Bíblica nos dias 13 e 4 de fevereiro de 1976. E eu estava lá com todos esses luzeiros, presidentes de uniões, presidentes de conferências, todos aposentados, em pé pela verdade poderosa de Deus. Eles eram missionários também e evangelistas, os melhores evangelistas que nós já tivemos no Pacífico Sul. Eles conheciam a verdade e eles estavam devastados quando essa nova teologia entrou na igreja com Desmond Ford. Então nós a levamos ao Instituto Bíblico de Pesquisas. Todos os líderes da divisão estavam lá.
incluindo o presidente, o secretário, etc. Os presidentes da União estavam lá e, para nossa grande tristeza, apesar do fato que Desmond Ford era a pessoa mais ágil e brilhante lá, ele não podia se levantar contra todos aqueles pastores que sabiam que era molhar suas calças em tanques batismais. Era muito mais fácil, eu me lembro, se levantar e ensinar aos estudantes que dependem de você ou te obedecem, ou o que quer que seja, e aceita o que você está falando, do que ensinar pessoas que não são da nossa fé e não nos devem nada a aceitarem a vida eterna como sua recompensa. Então, no final, esses homens deixaram Ford falar. E ele disse, se vocês acham que eu sou herético, e esses? Então ele citou vários teólogos falsos adventistas, ou escritores, sabem? E eles também estavam em apostasia. Quem nos liderou foi o pastor J.W. King, o primeiro presidente de conferência. Ele estava com 86 anos naquela época. E eu estava somente nos meus 40 anos iniciais. E nós não lembrávamos de um presidente de conferência antes de J.W. King, na Conferência do Norte, New South Wales, onde nós nascemos. Então ele se tornou o presidente da West Australian Conference e da South Australian Conference. E ele era um poderoso evangelista que havia trazido Burnside, que se tornou um grande evangelista, na verdade, quando ele estava liderando uma campanha evangelística no sul da Nova Zelândia. Não havia um homem mais eloquente. E aqui estamos nós, um guerreiro da verdade, 86 anos de idade. Eu ainda lembro como ele deu uma surra em Desmond Ford naquela reunião. E ele segurou a sua Bíblia e disse, eu morro pelas verdades que estão neste livro, essas certezas, mas eu não derramaria uma gota do meu sangue pelos seus mas e talvez que você está nos dando hoje. Eu digo a vocês, não pensem que aquelas discussões não eram fortes. Foi uma das mais fortes reuniões de que eu já participei. Então, mais tarde, ele se levantou e ele disse para 10, eu defenderei a preciosa verdade adventista. Lembre-se, ele tinha 86 anos naquele tempo, mas ainda vibrante. Ele morreu com a idade de 93, em 1983. E ele disse, eu defenderei essa preciosa verdade adventista contra qualquer ministro de qualquer religião. E ele disse, eu nunca sonhei que nos últimos dias da minha vida eu teria que defendê-la contra um ministro com credencial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi muito forte. Então veio o consagrado pastor J.B. Keefe, 2 vezes presidente de união. E John Keefe foi o pastor presidente de união mais consagrado com quem eu já tive o privilégio de trabalhar. E pastor Keefe, outro pastor da Nova Zelândia. Vocês ficariam surpresos porque o pastor de divisão que eu mencionei anteriormente, pastor Knight, era da Nova Zelândia. Também o pastor Burnside, que se opunha à nova teologia, era da Nova Zelândia. O pastor J.B. Keefe era da Nova Zelândia. Ele foi criado na Irmandade Plymouth. Vocês não ouvem falar dessa religião aqui nos Estados Unidos, mas em países britânicos. Não é uma religião grande, mas tem um grande efeito sobre o protestantismo neste país. Foi a fé de Plymouth que trouxe todo esse disparate para dentro do protestantismo hoje. O seu fundador foi John Darby. Ele foi originalmente um padre anglicano, então ele foi para Plymouth, Inglaterra, e começou o que foi chamado de Irmãos de Plymouth. Ele trouxe esse absurdo do arrebatamento, ele trouxe todas essas coisas que destruíram o protestantismo, porque tudo isso foi colocado dentro do protestantismo pela Bíblia de Scofield, que dominou o pensamento nos comentários da Bíblia Scofield. Então, mesmo não sendo uma religião conhecida hoje, o protestantismo foi destruído por essa religião, mais neste país do que em outro no mundo, sem saber por quê. E Keefe começou com a Irmandade de Plymouth.
E ele e sua mãe aceitaram a fé adventista quando ele era um adolescente. Ele ouviu Ford trazendo isso de volta, porque Ford estudou com o professor dos irmãos de Plymouth na Universidade de Manchester, na Inglaterra, em seu doutorado em teologia. J.B. Keefe ouviu esse deplorável erro que ele rejeitou quando era jovem. E ele sempre foi um homem bem reconhecido em suas pregações. John Keefe era um homem muito decoroso. E eu nunca pensei que eu veria o dia em que ele deixaria lágrimas correr por seu velho rosto. Eu nunca esquecerei dizendo, Des, quando jovem, eu deixei aquela densa escuridão terrível pela gloriosa luz da fé adventista. E você não ouse trazê-la para nós como se fosse nova luz para o povo de Deus. Irmãos e irmãs, vocês teriam sido abençoados se vocês estivessem lá e ouvissem aqueles velhos pastores como eu ouvi, quando eu participei do funeral do pastor O.K. Anderson em maio de 2001, o único daqueles 11 pastores que se levantaram pela verdade que sobreviveu até o século XX, o irmão mais novo daquele que trouxe a nova teologia à proeminência era Roy Alan Anderson. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar dele. Ele era um secretário ministerial, outro australiano, é claro. Ele era o secretário ministerial da Conferência Geral. Ele e Frum foram os mais proeminentes em destruir a fé na conversa com Martin e Barnhouse e com aquele livro terrível que foi publicado pela Conferência Geral. Adventistas do sétimo dia respondem questões sobre doutrina. Mas seu irmão mais novo, O.K. Anderson, seus pais foram realmente influenciados pelo ministério da irmã White em 1895 em Vitória. Aquele O.K. Anderson se levantou e ficou firme. E naquele funeral eu lembro-me que havia muitos ministros lá que não passaram pela prova da fé. Eles não gostaram do que eu falei, mas eu falei amavelmente. Eu disse, em 1976, 25 anos atrás, o grande time de Desmond Foy e seus apoiadores disseram, nós precisamos de mais funerais na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em outras palavras, vamos nos livrar desses velhos pastores, então nós seremos capazes de assumir o controle. E ele foi o último dos 11, e eu mal podia controlar as minhas emoções quando eu falei. O desejo deles foi alcançado. E eu nomeei cada um daqueles que ficaram firmes tão nobremente, um a um. Aqui está o último, e eu fiz o sermão inteiro pelo querido velho Ormond Keith Anderson, 95 anos. Foi um dia de enorme tristeza, porque eu e Colin, quando crianças, fomos os que, quando ele conduziu uma grande série evangelística na cidade de Newcastle, nós fomos os rapazinhos que colocamos os folhetos nas caixas de correio. Ele era um evangelista tão amável em suas reuniões evangelísticas, e ele veio até nós e disse, garotos, eu tenho boas notícias para vocês. Sabem aqueles lugares em que vocês colocaram os panfletos? Há pessoas vindo de lá. E eu e Colin ficamos entusiasmados. Nós tínhamos somente 14 anos e nós fazíamos parte da equipe. E agora ele descansa esperando o chamado do Senhor. We're about 13, 14. We were part of the team. We were so ego involved. But now, he rests. E somente 3 dos 16 permanecem até hoje. Eu não era um ministro ordenado naquele tempo, e os outros 2 são leigos. Agora, queridos irmãos e irmãs, nós temos mostrado que a Conferência Geral terminou em apostasia em 1888, e nós nunca nos recuperamos, e é por isso que nós estamos em tal bagunça sobre a justificação pela fé. Então veio 1903, quando nós nos decidimos por um sistema hierárquico. Foi quando a irmã White disse
que foi o pior dia da vida dela até aquele momento. Isso foi liderado pela Conferência Geral. Então veio a rejeição da obra de sustento próprio, depois daquele tempo, pelo pastor Daniels e outros. Isso causou terríveis perdas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, ontem, nós falamos como durante a Segunda Guerra Mundial, a Conferência Geral permitiu que as nações da Europa dissessem aos governantes que não era de maneira nenhuma um erro quebrar os mandamentos, quebrar o quarto mandamento, o sábado ou o sexto mandamento. E como resultado, nós sabemos como o Adventismo se tornou fraco na Europa. Isso foi sob o comando de Conrad. Então, nós falamos sobre a Conferência Bíblica de 1919. Sem dúvida, nosso irmão, o pastor Peroso, disse esta manhã, ele leu aquela declaração que diz que antes do fechamento da Porta da Graça, o último evento será desprezar os testemunhos do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o caminho foi traçado por A.G. Daniels, W.W. Prescott e outros naquela conferência bíblica de 1919, quando eles duvidaram da inspiração da irmã White. Então nós chegamos a 1930, ao período o qual eu chamei ontem dos anos de Watson, pastor Charles Watson, o primeiro não cidadão americano a ser o presidente da Conferência Geral. Sim, houve um homem não nascido na América, que foi o pastor Olson, que foi presidente de 1889 até 1897. Ele havia nascido na Noruega, mas veio para os Estados Unidos quando ele tinha 5 anos, e quando ele foi eleito presidente, ele já era um cidadão americano. Mas Charles Watson era um australiano, e provavelmente há uma razão, e isso foi o colapso de Wall Street, uma razão pela qual ele foi escolhido presidente da Conferência Geral. Porque antes de se converter ao Adventismo, ele era um bem-sucedido homem de negócios. Ele era bem conhecido por ser excelente em finanças. Era o que a Conferência Geral precisava quando houve uma queda muito grande nos dízimos e ofertas. E os que são mais jovens do que nós provavelmente não sabem. Mas os problemas na Austrália foram terríveis. 40% dos trabalhadores ficaram desempregados. 40%. Isso representou o quão ruim foi essa crise. Nós éramos criancinhas e eles viram no pastor Watson alguém que poderia trazer estabilidade financeira à Conferência Geral nesse período terrível. Ele havia sido, é claro, presidente de uma conferência na Austrália. Ele havia sido um tesoureiro na Conferência Geral. E ele tinha sido vice-presidente da Conferência Geral. Então ele tinha algumas credenciais. Eu não o conhecia bem. Eu conhecia o seu filho, mas eu não o conhecia bem. E eu não quero colocar toda a responsabilidade sobre ele, porque um homem sozinho não pode fazer tudo, absolutamente. Mas 3 coisas devastadoras aconteceram naquele período de 1930 a 1936. And I don't want to put all the responsibility because one man can't do it all. But 3 O pior de tudo, o nosso manual foi elaborado. Então veio o credenciamento de nossas faculdades e, em terceiro lugar, o estabelecimento de seminários. Porque os seminários são os mais diabólicos destruidores da verdade que já foram construídos. Isso é o que eu chamo dos anos de Watson, de 1930 até 1936. E agora eu passo ao Colin para começar a falar sobre o manual da igreja. To Colin to start speaking about the church manual and the saga. Well, as we begin this, Ron, bem, quando nós começamos essa situação devastadora, eu conhecia Alan Anderson, eu conhecia Fromm também, eu conhecia Alan Anderson melhor, eu não conhecia Reed, mas esses 3 homens foram os homens que foram escolhidos para se encontrar com Barnhouse e Martin.
Mas o que muitas pessoas não sabem é que esses homens foram ao White State e por causa da pressão que eles estavam fazendo, eles foram ao White State e sugeriram que eles colocassem notas de rodapé nos escritos de Ellen White sobre dois assuntos. E esses assuntos eram sobre a natureza de Cristo e a expiação. E Barnhouse e Martin disseram, vocês acham que a expiação ainda está acontecendo? Nós não podemos aceitar isso. Vocês não são cristãos. E em relação à natureza de Cristo, eles não aceitaram que ele tinha uma natureza caída. E o pastor Olson era o presidente. Quando ele voltou da Europa, ele se recusou a deixar que isso acontecesse. As notas de rodapé nunca foram colocadas para explicar a ênfase sobre essas duas preciosas doutrinas de nossa igreja. Agora, Colin, vá em frente, por favor. Antes de ir para o manual, eu gostaria de explicar para cada um de vocês aqui por que Russell e eu somos tão entusiasmados em expor e apresentar essa história. Nós acreditamos que nós temos um mandato urgente para fazer isso. Nós acreditamos que não há duas pessoas em nenhum lugar do mundo no Adventismo que poderiam ter escrito um livro como A Tempestade de Ajuntamento e A Tempestade de Rompimento, por exemplo. Se vocês nunca leram esse livro, irmãos e irmãs, vocês devem ler se quiserem entender. Vocês falharão no futuro se vocês não aprenderem as lições do passado, se vocês não conhecerem as lições do passado. Quando eu fui presidente do Departamento de Educação do Avondale College durante 5 anos, de 1965 até 1969, eu estava vendo o que estava acontecendo nas salas de aula do Avondale College. E certo dia eu fiz um apelo na reunião do corpo docente. Eu era jovem, eu tinha 30 anos naquela época, e havia muitos professores mais experientes do que eu, mas eu disse, irmãos, lembrem-se o que nós pregamos em nossas aulas hoje, será pregado nos púlpitos amanhã, e será crido por nosso povo no dia depois de amanhã. E isso era uma predição do que viria a acontecer com toda a precisão no Pacífico Sul. Eles estavam aprendendo o erro e sairiam a pregar o erro no púlpito, e os membros passivos que não estudavam aceitariam como se fosse a verdade do Evangelho. Eu esperava que o meu apelo na faculdade naquele dia acordaria alguns professores, e isso incluía Desmond Ford, e um número de outros homens que estavam pregando erros aos alunos, como Russell Krams e Toby Mouse. Todos os três, na sua maneira singular, estavam ensinando erros a uma geração de pastores. E não é de se admirar que na década de 1980, 180 pastores, quase todos daquela colheita, alguns deles se tornaram pastores de outras igrejas, alguns deixaram o cristianismo. All three in their uniquely different way were teaching errors to the generation of pastors. Is it any wonder in the 1980s, 180 pastors left the ministry, almost all of them from that vintage. Some of them became Sunday church pastors. Você pode dizer que 180 não foi tanto em uma década, mas quando você tem um número pequeno de pastores como nós temos no Pacífico Sul, comparado com os Estados Unidos, isso é um massacre imenso entre os pastores naquele país. Mas sabem, eu gostaria de mencionar somente uma coisa. Um daqueles pastores fez o seu doutorado em Sociologia na Universidade de Monash, em Melbourne, e ele saiu. Bem, foi um pouco mais do que 180 na Sociologia daquele massacre, e nós sabemos muito sobre isso a partir de sua tese. Colin, bem, esses pastores maravilhosos que Russell mencionou, eles eram líderes. Esses eram homens que nós admirávamos quando crianças e nós nos juntamos a eles à medida que nós tornamos mais maduros e eles estavam olhando para nós e um dia
Devia haver uma dúzia desses velhos pastores, pastores aposentados, presidentes de missões, presidentes de conferências, trabalhadores de divisões, presidentes de uniões. De repente, eles se concentraram em Russell e eu. Union presidents. They suddenly focused on Russell and Nós éramos 35 anos mais novos do que eles. Nós éramos somente meninos para eles, mesmo que naquela época nós estivéssemos com 40 anos. E eles nos encarregaram de um grande dever. Eles disseram, logo nós vamos morrer. and they turned to Nós não temos mais tempo aqui nesta terra. Russell e Colin, vocês nos prometem que manterão a chama da verdade acesa? Eu choro ao lembrar aquela situação. Se vocês conhecessem esses homens e suas responsabilidades e sua honestidade ao verem suas próprias vidas acabando, e eles queriam ter a certeza que a verdade não se perderia para o seu povo. If you knew these men, the burden, the earnestness, as they saw their own lives ebbing away, and they wanted to be certain that this truth would not be lost to these people. E eu e Russell prometemos isso. I both promised E com a graça de Deus nós ficaremos firmes e seremos fiéis. we would stand and be faithful. We didn't know all then what that would mean in Nós terms of sabíamos o que enfrentaríamos em termos de oposição e difamação e destruição de reputação e todas essas coisas, mas nós percebemos que Jesus não tinha nenhuma reputação. E quem éramos nós para nos preocupar com a nossa reputação? Eu sou zeloso com o meu caráter, mas não lutem por sua reputação. Mas sabem, nosso Pai, que homem de Deus ele era. godly man he was. Você o conheceu, Ron? Que modelo ele foi para seus filhos? Ele estava morrendo e ele morreu em 1997. Nós fizemos nosso aniversário de 64 anos, 3 dias antes dele morrer. He died in 1987. We just reached 97. We just reached our 64th birthday 3 days before he died. Nem todos têm seu pai até seus 64 anos de idade. Quando nós nascemos, os nossos pais tinham 21 anos de idade. Born when both our parents Eles eram jovens quando nós nascemos. very old when we were born. And Russell estava ainda nos Estados Unidos antes de voltar para a Austrália. Ele teve a oportunidade de encontrar papai uma vez ou duas antes de morrer. Eu não tive a oportunidade de encontrá-lo novamente. Mas nós telefonamos para ele de Maryland, da casa do filho de Russell. E o nosso pai falou apenas alguns meses antes de sua morte. Ele disse, just a couple of months from death. vocês têm 64 anos, mas vocês ainda são meninos. Meninos, eu quero que vocês prometam para mim que vocês continuarão a pregar o que vocês estão pregando agora. Eu digo a vocês que eu não consigo esquecer esse desafio. Irmãos e irmãs, se nós não tivermos essa paixão, se nós não tivermos essa dedicação para fazer isso, não se importando com nossas reputações, não se importando com as consequências, mas sabendo o que Deus quer que nós façamos, isso é tudo o que Deus nos pede, e Ele pede para cada um de nós, todos nós aqui. Então, vamos ver essa questão do manual da igreja. Vocês sabem que a igreja funcionou décadas após décadas sem o manual da igreja, porque nós tínhamos ouvido os conselhos do Senhor. You know, almost certainly, that the church functioned from decade after decade without a church manual. Because we had read the counsel of the Lord. Quando nós éramos jovens, indo às campanhas, todos os anos nós íamos às campanhas de 6 meses, porque nossos pais não eram do tipo que vão somente a primeira noite. Nós íamos todas as noites. Sabem, nós não perderíamos aquilo por nada no mundo. Evangelista após evangelista, campanhas de 6 meses. E nós os ouvíamos falar bem alto.
a Bíblia, e a Bíblia somente é o fundamento de nossa fé. Quantos de vocês já ouviram isso? Isso vem dos servos de Deus. Às vezes palavras diferentes, mas a mesma mensagem. Nós não temos outra crença a não ser a Bíblia. E eles seguravam a Bíblia e diziam que a Bíblia era todo o fundamento da fé adventista. E as pessoas respondiam a isso. Eles acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus. E essa é a única igreja na cristandade que realmente segue a palavra de Deus. Satanás sabe isso também. E é por isso que ele se concentra nesta igreja. Portanto, eles não teriam uma doutrina. Eles não publicariam 27 declarações fundamentais de crenças, declarações fundamentais de doutrinas. De jeito nenhum. Nós tínhamos a Bíblia, não uma contração da palavra de Deus e da verdade feita por homens. A Bíblia como um todo. Eles acreditavam em toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela era comida e bebida para o povo de Deus. Eles acreditavam que os homens de Deus que falavam eram movidos pelo Espírito Santo. Ouçam, irmãos e irmãs, eu ainda acredito nisso hoje. E, consequentemente, nenhum manual foi inventado, elaborado. Quando nós nos tornamos uma denominação em 1863. Mas dentro de 20 anos, Satanás estava se movendo na mente de alguns adventistas do sétimo dia. Eles estavam falando, nós precisamos de um manual porque as outras igrejas têm um. Parecia como os israelitas que disseram, nós precisamos de um rei como as outras nações. Nós precisamos de um manual como as outras igrejas. Mas nós tínhamos o nosso manual, a infalível palavra de Deus. E isso é tudo o que nós precisamos. Bem, a Conferência Geral estava sob grande pressão. George Butler era o presidente naquele tempo, em 1883. Ele estabeleceu um comitê ad hoc. Isso significa um comitê que somente abordaria um assunto. Esse assunto era se nós deveríamos desenvolver um manual da igreja. E um comitê bem característico foi escolhido. Nós fomos muito felizes porque o relatório daquele comitê da igreja é extenso. Foi escrito na edição de 20 de novembro de 1883 da Review and the Herald. Um relatório completo. Qualquer um aqui pode acessá-lo. Vou ler para vocês a parte do meio daquele relatório que é o centro do que eles disseram. A propósito, eu espero que todos tenham esse livro. É um livro tremendo, não é? Se as nossas igrejas de sustento próprio ou grupos estudassem esse livro, eles não cometeriam todos os erros que as igrejas denominacionais estão cometendo. O nome é Estrutura Organizacional e Apostasia. As pessoas dizem, eu não me preocupo com isso. Digo a vocês que isso é um dos nossos maiores problemas na igreja hoje. E o relatório disse, é uma opinião unânime do comitê nomeado considerar que o assunto de se ter um manual na igreja não seria aconselhável. 1883, nós consideramos necessário porque nós já superamos as maiores dificuldades relacionadas à organização da igreja sem um manual e perfeita harmonia existe entre nós com relação a esse assunto. Eu gostaria de dizer isso hoje, a harmonia perfeita, 1883. Oh, quão sábios eram os líderes do passado e quão insensatos são os líderes de hoje. Então, o relatório continua dizendo, parece como dar um passo à frente para a formação de uma doutrina ou disciplina além da Bíblia, algo que nós sempre nos opusemos como uma denominação. Se nós tivéssemos nós tememos que muitos, especialmente aqueles que estão começando a pregar, o estudariam para obter orientações em questões religiosas, em vez de procurar essa orientação na Bíblia e da guia do Espírito de Deus. Isso está acontecendo hoje? Está o manual sendo colocado à frente da Bíblia em muitos casos?
Lembre-se quando Danny Vieira foi excluído da igreja Gulf na Califórnia, o presidente da Conferência da Califórnia do Norte, agora a divisão, o presidente da divisão estava presidindo e ele pediu pelo manual e imediatamente Danny deu a ele sua Bíblia. E o presidente disse, eu não pedi pela Bíblia, eu pedi pelo manual. E Danny disse, esse é o nosso manual. Não fez nenhuma diferença naquela situação. Continuando com o relatório. Se nós tivéssemos nós tememos que muitos, especialmente aqueles que estão começando a pregar, estudariam para obter orientação em questões religiosas em vez de procurar essa orientação na Bíblia e na guia do Espírito de Deus, que tenderia em uma direção a um entrave para a verdadeira experiência religiosa e conhecimento da mente e do Espírito. E é em dar tais passos que outros grupos de cristãos começaram a perder a sua simplicidade e se tornaram formais e espiritualmente mortos. Veja, o manual os deixou espiritualmente mortos. Por que nós deveríamos imitá-los? Resumindo, o comitê sente que a nossa tendência deveria ser em direção à norma de estreita conformidade com a Bíblia, em vez de elaborar cada ponto no gerenciamento ou decreto da igreja. Quão sábios eles foram! Vamos voltar para a Bíblia. Não dependo de um documento de homem, dependo de um documento feito por Deus. Bem, uma semana depois, em 27 de novembro de 1883, o presidente da Conferência Geral escreveu o que eu acho que foram as mais proféticas declarações que eu já li de um homem não inspirado. Isso é o centro do que ele escreveu contra o manual da igreja. Agora eu quero que vocês me escutem atentamente. Digam-me se essas coisas não estão acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia desde que nós temos um manual. A propósito, a última declaração que ele fez mostra que ele não era um profeta. Vocês verão isso também. E o relatório continua. Quando os irmãos estiverem a favor de um manual, que até contenderam que tal trabalho não era para ser uma doutrina ou um regimento, ou que eles não terão nenhuma autoridade de colocar pontos polêmicos, mas que era para ser somente considerado um livro, contendo sugestões para ajudar aqueles com pouca experiência. Contudo, deve ser evidente que tal trabalho elaborado sob a tutela da Conferência Geral carregaria um peso de autoridade e seria consultado pela maioria dos nossos jovens ministros. É uma frase longa, mas é uma sentença poderosa. Ele disse, olhem, vocês falam que serão somente sugestões, serão somente orientações, mas porque será publicada pela Conferência Geral, imediatamente terá grande autoridade. Agora, essa era uma Conferência Geral com um entendimento profundo. E ele diz, e moldaria o inteiro corpo de crentes, e aqueles que não seguissem o manual não estariam em harmonia com os princípios e a ordem estabelecidos. Isso realmente acontece hoje. Realmente esse não é o objetivo de um manual, ele diz. Qual seria o uso de se não atingisse tal resultado? Mas o resultado como um todo seria um benefício. Nossos ministros, de uma maneira geral, seriam mais originais, homens mais altos, confiantes. Eles ficariam mais confiantes nas grandes emergências. Suas experiências espirituais seriam mais profundas do que o seu julgamento, mais confiáveis. Nós pensamos que a tendência é ser o contrário. Nós temos preservado a simplicidade e temos prosperado em fazer isso. É melhor deixar como está. Por essas e outras razões, o manual da igreja foi rejeitado. Eu desejaria que ele estivesse correto em sua última frase que diz, e provavelmente esse assunto nunca mais será levado em frente novamente. I wish he was accurate in the last sentence. It is probable that it will never be brought forward again. 49 anos depois, o projeto do Manual da Igreja foi votado sob a liderança do pastor Charles Watson. Nós estamos descendo a colina em todo o seu trajeto. Quantos aqui já viram o manual de 1934, a primeira vez que ele foi publicado? Quantos já viram o primeiro manual?
How many have ever seen a 1934 manual? That was really the first time it came out. How many have ever seen Ron, the first? eu tenho umas de 1932. I've got one with 1932. Yeah, 32. Ah, sim, é de 1932. Eu tenho uma cópia dele também. Eu pediria a qualquer pessoa para comparar o manual de 1932 com o manual do ano de 2000. Você pensaria que você está olhando para um documento diferente. Eu escrevi após a Conferência Geral do ano de 2000 que mais de 80 mudanças foram feitas no manual da igreja na sessão da Conferência Geral do ano de 2000. E havia um homem que estava bravo comigo. Ele me escreveu dizendo que ele não acreditava em mim e que eu deveria provar para ele. Nós tínhamos todas as atas de 2000. E eu disse ao irmão Meyer, por favor, analise tudo isso e veja todas as mudanças que foram feitas. Após ele analisar somente 3/4 das atas, ele me telefonou e disse, foram mais de 600 mudanças que foram feitas aqui. Você quer que eu continue? Eu disse, não se incomode com isso, irmão. Eu havia me referido às principais mudanças. É claro que havia outras que eram mais editoriais. Eu digo a vocês, o manual que eu tenho, a infalível palavra de Deus, não mudou desde que ali pela primeira vez. Eu disse ao irmão Meyer, ligue para a Conferência Geral e pergunte quem é o responsável por inserir todas essas mudanças no manual do ano de 2000 e pergunte quantas mudanças realmente foram feitas. Ele fez isso e encontrou a senhora que havia inserido todas elas. E o irmão Meyer perguntou, quantas mudanças foram feitas? E ela respondeu, eu não tenho nenhuma ideia, centenas e centenas, eu acredito que foi quase 800. Deve ter sido por volta de 700. Eu nunca contei o resto delas. Russell e eu fomos batizados em 1950, um pouco antes do nosso aniversário de 17 anos. Aproximadamente uma semana ou duas, nós fomos batizados nessa fé. Se o manual é baseado na fé em práticas, e se nós fazemos um pacto para seguir esse manual, é como dar a alguém um cheque em branco. Toda vez que ele muda, nós devemos dizer tudo bem. E na próxima vez que ele muda, dizer tudo bem. E na próxima vez que ele muda, dizer tudo bem. Every time it changes, we got to bow down and say fine. Next time it changes, fine. The next time it changes. Quando nós estávamos na Conferência Geral, quando eles estavam batendo duro por causa do nosso posicionamento contra as 27 crenças fundamentais, no final eu voltei para eles e disse, irmãos, por que vocês estão nos batendo por causa das 27 crenças fundamentais? Por que não pelas 28 que estão no final do manual, o manual da igreja? Não havia nenhum dos líderes, incluindo o vice-presidente da Conferência Geral, que tinha alguma ideia que havia dois conjuntos distintos de crenças no mesmo manual da igreja. 27 no início do manual e 28 no final. E um dos homens, o presidente da divisão interamericana, disse, quais 28? Eu disse, pastor, não é uma adicional, é um conjunto diferente de crenças. And one of the men, the president of the Inter-American Division, said, "What's the 28th?" I said, "Elder, it's not a." A propósito, bem melhor que esteja na frente. E o vice-presidente perguntou, alguém tem um manual aqui? E claro, alguém tinha um manual e passaram para ele. E ele achou a segunda. Bem, ele foi humilde o suficiente para falar, eu estou aprendendo coisas aqui. Eles ficam dizendo para nós seguirmos o manual da igreja, que nós devemos ser leais ao manual da igreja. E eles nem sequer sabem o que está nesse manual da igreja. Nós realmente sabemos mais do que eles sobre o que está nesse manual da igreja. Eu digo a vocês, isso acabou com essa discussão e nós fomos para outra discussão. Às vezes você tem que ser direto. Esses homens nem sequer sabiam o que eles estavam falando. É o que está acontecendo. Irmãos, nunca permito que o manual da igreja se torne o seu fundamento. Eu não estou dizendo que não há algo bom nele, mas não é o fundamento da fé e prática dos adventistas do sétimo dia. Ron, Colin, quando eu ouço isso, eu lembro-me que eu e você estávamos sentados juntos para analisar as 27 doutrinas pela primeira vez. Nós balançávamos nossa cabeça. Colin, Russell foi um delegado disso. Ron,
nós nos sentamos juntos. Um dos nossos companheiros, Ralph Larson, se levantou porque um dos problemas que estavam lá era sobre a natureza de Cristo e a expiação. Eu quero dizer, não estava claro o suficiente. Ele tinha permissão de fazer uma fala e pedir para suspender isso até que mais estudos fossem feitos sobre isso. E o presidente da Conferência Geral o impediu duramente. Isso foi horrível. Eu fui até o presidente da Conferência Geral em seguida, porque eu estava na Conferência Geral, e eu disse, por favor, o que você fez aqui deixou a impressão de que esse homem não sabia o que estava falando. E eu disse, você deve fazer uma reparação agora sobre essa situação toda. E ele se afastou de mim e disse, Ron, diga a Ralph Larson que eu sinto muito. E ele se afastou de mim. Ralph Larson, you know, that I'm sorry. He walked away from me. Colin, But now, as we begin to Wait a minute. espera um minuto. Foi tão ruim que à tarde os delegados decidiram excluir isso dos relatórios para não se encontrar na Conferência Geral. O que aconteceu porque a discussão foi muito forte, porque havia uma determinação que não importava o que acontecesse, que as 27 doutrinas deveriam ser votadas. Those 27 fundamentals. it's terrible. Ron, tão terrível. Mas, de qualquer maneira, à medida que eu olho para nós três aqui, Deus nos conhecia antes de nós nascermos. Ele já tinha um plano para nós. Nós não sabíamos. Jeremias, Deus tinha um plano para a sua vida antes que ele nascesse. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos preciosos, que nós somos grandes pesquisadores. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. God chose us. Não há nada mais incrível do que ser escolhido por Deus. O que vocês dizem? What do you say? Eu sei que eu fui escolhido por Deus apesar da minha debilidade e de todos os meus erros e a paciência que Deus teve comigo. Eu fui escolhido por Deus e deixe-me dizer a vocês, amigos, mesmo que eu morra, eu ficarei firme pela verdade. Não é o que eu faço, mas pelo que eu acredito que Deus está fazendo em mim. Mas eu devo deixar que Ele faça a obra todos os dias. Let him do it. Agora, Russell, If you, dê sua contribuição. your part. Well, let me say, Deixe-me apenas dizer que Colin e eu fomos delegados na sessão da Conferência Geral em 1975. Eu fui delegado em 1980 e novamente em 1990. Nós não estávamos contando que seríamos selecionados mais uma vez, mas aquele surto contra o pastor Larson, baseado no fato de que ele não foi um delegado, ele não era um delegado, ele não tinha nenhum direito a voto naquelas circunstâncias. Mas ele era um pastor fiel e tinha todo o direito de dar aquele conselho. Ele teve que esperar por 5 anos, porque a maioria de nós, delegados, recebemos as 27 doutrinas e tivemos alguns poucos momentos para ler antes da discussão para votar. E eu espero que vocês não façam o mesmo que eu fiz naquela época. Eu li as 27 doutrinas bem rápido, tentando encontrar algo que eu não concordava. O diabo trabalha bem mais sutilmente do que isso. Foi somente quando eu li em paz e em silêncio que eu percebi o que havia acontecido. Foi uma declaração pluralística. Não foi tanto o que dizia, foi o que deliberadamente omitiram dizer, por exemplo. É claro que dizia que Deus criou o mundo em 6 dias. Later, I realized what had happened. It was a pluralistic statement. It wasn't so much what it said, it's what it deliberately omitted to say. For example, of course it said, Mas a grande questão era se o mundo havia sido criado há 6.000 anos ou ele era mais velho. years ago on, E isso é uma questão gigantesca exatamente agora. huge issue right now. Uma questão chocante, e dificilmente você encontra um assim chamado teólogo que diria que foi aproximadamente 6.000 anos atrás. Adventist theological A Sociedade Teológica Adventista está mudando ou tentando mudar. Eu acho que no dia 8 de outubro ou novembro, que eles votarão, e a sugestão é que eles tirem os 6.000 anos e apenas digo uma cronologia curta. Meus queridos irmãos, é como dizer que a irmã White, que 42 vezes diz que a Terra tem aproximadamente 6.000 anos, e 41 vezes se referindo ao primeiro advento, que foi aproximadamente 4.000 anos desde a criação. Então, há um total de 83
afirmações que essa Terra tem 6.000 anos, porque se você diz 4.000 anos aproximadamente do nascimento de Cristo, e você sabe que se passaram 2.000 anos, então é o mesmo que dizer 6.000 anos. Agora, eu exigiria somente uma declaração divina para me dizer isso, mas 83 declarações nos mostram quão importante esse assunto é. E sobre a natureza de Cristo, dizia que ele veio como um ser humano. Nenhum questionamento sobre isso, mas não se menciona a natureza caída. Então, esses teólogos fiéis em nossa igreja dizem, eu concordo com esse fundamento, e agora é uma doutrina em nossa igreja. Deixem-me dizer a vocês, dentro de 2 meses, depois daquela conferência geral, eu estava de volta à Austrália. O secretário da divisão do Pacífico Sul se levantou em uma reunião do fórum. Vocês sabem o que essas reuniões são? Eu espero que vocês saibam. Elas são as agendas livres da nossa igreja. Elas começaram nos Estados Unidos e foram para a Austrália. E ele disse, desde 2 meses atrás, o voto feito em Dallas, Texas, na sessão da Conferência Geral, nós não temos que acreditar que há 2 compartimentos no santuário celestial, porque não foi declarado nas crenças fundamentais. Meus queridos irmãos e irmãs, está em minha doutrina. Os 2 compartimentos no santuário celestial estão na doutrina que eu sigo. Eu não tenho dúvida em acreditar que nós temos que ter uma doutrina. Nós temos que ter uma doutrina, mas não uma doutrina feita por mãos humanas. And I have no qualms in believing we must have a creed. And this is it. We have to have a creed, but not a man-made creed. Eu acredito que ele falou mais de uma vez. Vocês ouviram, ele disse, o ex-presidente da Conferência Geral, Robert Falkenberg, afirmar, você não pode ser um adventista do 7º dia, a menos que você esteja firmado nas 27 crenças fundamentais. Isso é doutrinamento da pior espécie. Eu digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, vocês não podem ser adventistas do 7º dia até que vocês acreditem em toda a palavra que sai da boca de Deus. Acreditar e praticar, é claro. Nós temos uma doutrina, como o pastor Butler temia que nós tivéssemos. Dito isso, a única palavra que eu posso usar para falar do ataque do pastor Neil ao pastor Larson, Ralph Larson, é que foi a pior expressão injuriosa e violenta que eu já ouvi em uma reunião do Adventismo do 7º dia. Foi terrível. Quando eles voltaram, foi como se eles estivessem fazendo um favor ao Dr. Larson, dizendo, nós não queremos que ele tenha nenhuma calúnia sobre ele. Vocês poderiam votar para excluir esse registro da sessão da Conferência Geral? Então, não vão a review para encontrar isso. Foi excluída toda a expressão injuriosa. Mas eu estou aqui como uma testemunha ocular que se levantaria no tribunal para dizer o que aconteceu. E vocês têm mais 2 homens aqui que ouviram isso também. As a first-hand witness, which would stand credibly in a court of law to say it happened, and you've got 2 other men here who heard it too. Brown, Russell, algo similar aconteceu conosco nos dias 5 e 6 de abril contra nós. Russell, isso foi uma reunião privada. Eu gostaria de dizer que aquele manual foi a destruição da nossa igreja. Eu falarei bem brevemente sobre a formação do seminário. Não havia sido formado naquele tempo, mas a decisão foi tomada para formar um seminário. E finalmente nós tivemos o seminário adventista que foi estabelecido inicialmente na Conferência Geral, e foi lá que Desmond Ford foi fazer seu mestrado. E o Colin falou sobre como as pessoas falavam que os teólogos europeus destruíram a nossa fé, mas ele salientou que ela foi destruída pelos americanos em 1919 na Conferência Bíblica, e isso é verdade. Mas o incrível é que está na mente dos americanos que os britânicos treinaram teólogos que eram mais eruditos, que os europeus treinaram teólogos que eram mais eruditos. Essa é a razão pela qual eles trouxeram lá Rondell,
que é holandês, e Dede Regin, que é belga, e Edward Heppenstall, que era inglês, e professor Vick, outro inglês, e por aí adiante. E você encontra tanto desses homens. And Edward Heppenstall, who was English, and so it came on. Pardon? Yes, Professor Vick. Mas sabem, quando você é treinado, como o presidente da Conferência Geral foi treinado na Universidade de Tübingen, Universidade de Tübingen, na Alemanha, a universidade protestante mais liberal de teologia que você já imaginou. Tübingen está na fronteira com a França. Eu digo a vocês, esse não é o lugar para se aprender a pregar a verdade. Nunca nos esqueçamos disso, porque essas instituições europeias de teologia... Bem, Desmond Ford obteve seu doutorado na Universidade de Manchester. Elas estão cheias de teologia liberal, piores do que as igrejas. Quando você tem uma nação como a Inglaterra, onde 32 bispos de entre 43 bispos acreditam que Cristo não nasceu de uma virgem, 32 bispos de 43 bispos, e onde eles acreditam que ele não foi levado em seu corpo para o céu. Vocês sabem qual é o posicionamento da igreja da Inglaterra? O que vocês chamam de igreja episcopal, ou o que nós chamamos de igreja anglicana na Austrália, é a mesma coisa. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos estar estudando a verdade. Essa é a razão pela qual o credenciamento teve seus efeitos mais terríveis. Agora, a razão pela qual o credenciamento foi procurado. Vamos ver. Todos aqueles homens na Conferência Geral, todos eles conheciam e tinham 100% de certeza que esse seria um curso muito perigoso. Mas eles falaram, se nós não fizermos isso, se nós não conseguirmos um credenciamento para os nossos cursos de pré-medicina e odontologia, eu não acho que eles começaram com odontologia, mas o curso de pré-medicina. Então, os nossos médicos não serão reconhecidos nos Estados Unidos. Bem, eu achava que os médicos de Harvard eram reconhecidos. Harvard não se importava. O credenciamento é um sinal de nossa inferioridade. Como pode um sistema educacional que tem que apresentar Deus e seguir livros como educação e conselhos aos pais, professores e alunos, estudantes, e conselhos sobre educação e por aí adiante, e fundamentos da educação cristã, esses livros maravilhosos? Como nós podemos nos render ao credenciamento? Colin pode contar algumas histórias sobre quando ele foi o presidente do Columbia Union College e como o processo do credenciamento quase o deixou louco. Nós precisamos ser credenciados pelo Senhor dos céus. Esse é o credenciamento de que nós precisamos. Não é um sinal de inferioridade. Não se enganem. Não é um sinal de inferioridade. Eu estou tão feliz que o Instituto ou Faculdade Heartland foi fundamentado não em credenciamento. Muitos cursos em Stanford não são credenciados. E eu digo a vocês, vocês não precisam de um credenciamento. E o Instituto de Heartland está firme sem um credenciamento. E Deus tem abençoado tão grandemente. And I tell you, you do not need accreditation. And Heartland stands without accreditation. And God has blessed so wonderfully. Ron, eu acho que Yale e Harvard não têm um credenciamento. Russell, eu não sei sobre Yale, talvez você esteja certo, mas Harvard certamente não tem, porque não preenche os critérios. Eles usam como critério muitos dos seus graduados, porque eles sabem que eles são os melhores em suas próprias mentes e não se incomodam com tais coisas. E, contudo, ninguém sai por aí dizendo, nós não frequentamos uma faculdade não acreditada. Vamos ser sábios. Deus tem sua maneira e nós perdemos a nossa fé. E isso é um problema terrível, porque o que nós temos agora são professores treinados nas faculdades do mundo e voltando e trazendo o que o pastor Pearson, no seu discurso de despedida da presidência da Conferência Geral, exatamente antes dele se aposentar, disse que eles estavam trazendo de volta ideias babilônicas e colocando-as como se elas fossem verdades de Deus.
E ele falou firme, dizendo, não deixe isso acontecer nas universidades de Andrews e na Universidade de Loma Linda. E ele poderia ter mencionado qualquer outra instituição de ensino superior que nós tínhamos, mas apesar de seu apelo, isso aconteceu. E agora nós temos evolucionistas por todos os lugares. Enquanto nós estamos aqui atendendo a essa convocação santa, exatamente ontem, no dia 17 de julho, no Avondale College, na Austrália, eles começaram a sediar o Congresso Teísta de Evolução da Austrália. Em nossa faculdade, a faculdade é Avondale. Está tudo na internet, nas páginas da internet. E essa é uma instituição da divisão e, consequentemente, o culpado é o presidente desse conselho, o presidente da divisão do Pacífico Sul. Meus queridos irmãos e irmãs, isso é onde nós estamos na Austrália. Além disso, eles estão tentando receber Desmond Ford, que começou dizendo, bem, talvez seja 8 ou 10 mil anos a idade deste mundo. Agora ele está falando que são milhões de anos. Agora ele está falando que o mundo não foi criado em 6 dias. Se isso fosse verdade, Deus teria mentido quando ele escreveu com seu próprio dedo o 4º mandamento, porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra e tudo o que neles há. Now he's saying the world was not created in 6 days. Wasn't it? Then God is a downright liar, for with his own finger he said, when he wrote the 4th commandment, for in 6 days the Lord made heaven and earth and all that in. Essa é uma acusação direta ao nosso Deus. E além disso, é uma acusação contra a Bíblia, porque Tito, capítulo 1, versículo 2, nos diz que Deus não pode mentir. Bem, se não foi criada em 6 dias, então Deus pode mentir. Então você perde o sábado, pois não há nenhuma outra razão para o sábado, a não ser o fato de que Deus criou a terra em 6 dias literais. Lembrem-se desse embuste, irmãos. Sempre que vocês, meus queridos irmãos e irmãs, ouvirem que alguém está se levantando pela verdade de muitas maneiras sobre a idade da Terra e diz que acredita em uma cronologia curta, se posicione. Ele não tem a verdade. Ele deve acreditar no que Deus diz, que a Terra tem aproximadamente 6 mil anos. Isso é uma outra maneira de falar. Eu não acredito que são milhões de anos. Foi assim que Ford começou. E ele diz, mas eu sei que são alguns milhares de anos mais. Irmãos e irmãs, 6 mil anos aproximadamente, 83 declarações divinas. E se você vai até a cronologia da Bíblia, você chega à mesma conclusão. Irmãos e irmãs, em 1937, quando nós conseguimos o credenciamento, sabem, foi a primeira vez que em Loma Linda, alguns dos médicos e professores começaram a falar sobre a teoria da longa cronologia. Estou lendo a história disso porque eu estou escrevendo sobre esse assunto em nosso livro. Em 1937, esses teólogos incrédulos e incrédulos cientistas, ainda fingindo acreditar no adventismo do 7º dia, estão destruindo o espírito de profecia e o tornando sem nenhum efeito. E mesmo aqueles que estão dizendo que é uma cronologia curta, é somente como aqueles que dizem, eu espero que ninguém de nós aqui faça isso, que dizem, o autor de Hebreus, imediatamente você sabe que a pessoa que disse isso não acredita no espírito de profecia, porque vez após vez a irmã White diz que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Irmãos e irmãs, nós somos diferentes, nós acreditamos no espírito de profecia. Paulo escreveu o livro de Hebreus. Não vamos ser agnósticos sobre quem escreveu esse livro. É uma coisa diferente quando você diz o autor de Salmos, porque há vários autores que você pode esquecer quem escreveu quando você está citando, mas Hebreus é diferente. Paulo escreveu Hebreus. Paul wrote it. We're not going to be agnostic over who the author. It's a different thing if you say the author of the Psalms, because there are several authors and you may have forgotten which one it was when you are quoting. But Hebrews is different. Paul wrote Hebrews. Ron? Sabem, amigos, eu quero chorar por causa disso.
Em que tragédia nos encontramos. Ninguém parece conhecer a verdade mais. Seems to know the truth anymore. E vocês sentados aqui, quantos de vocês conhecem? You're sitting here. How much do you know? E quantos de vocês estão prontos para compartilhar com o mundo em volta de vocês e com a igreja a que você pertence? Deus nos ajude. Nós estamos nas horas finais da história da grande controvérsia. Jesus voltará logo. A porta da graça está prestes a se fechar e teremos poucos adventistas salvos. Que tragédia! A irmã White diz, somente uns poucos, somente uns poucos. Only a few. Only a few. Colin, eu estava pensando no que eu ia falar para terminar hoje. Nós gastamos mais tempo no assunto do credenciamento. Como educador, isso é muito importante para mim. E foi uma das duas questões que eu fiz quando eu fui convidado para ser o presidente fundador de Heartland, que a diretoria me prometeria que, sob nenhuma circunstância, eles pressionariam para termos um credenciamento, porque eu quero ouvir somente uma voz, e essa é a voz de Deus. Irmãos, vocês não podem ter ambos. Haverá educadores que dirão que eles não afetam a maneira como você projeta a sua filosofia. Isso é um absurdo. O povo do mundo não pode pensar como o povo de Deus. É impossível. Eu fui presidente de uma instituição creditada, o Columbia Union College. Eu nunca mais quero ter alguma coisa a ver com o credenciamento. Eu agradeço a Deus que nos 20 anos de Heartland nunca houve uma pequena pressão sequer para o credenciamento. Nós temos uma diretoria maravilhosa, diretores que acreditam que nós seguimos a Deus e a sua palavra, e é tudo que nós precisamos seguir. Eu estava conversando com a nossa irmã ali ontem, depois do encontro. Nós estávamos conversando um pouco sobre a esperança que nós temos. Nossa irmã é uma adventista nova, mas ela tem ficado muito emocionada pelo que ela tem ouvido aqui, e ela estava agradecendo. Bem, à medida que conversávamos, eu disse, a esperança é que tudo isso nos diz quão perto nós estamos da volta de Jesus. E nós estávamos nos alegrando juntos pelo fato de que tudo o que está acontecendo foi predito nos profetas. Então, nós não estamos desencorajados, nós não estamos desanimados, nós não estamos perdendo a nossa fé, nós não estamos perdendo a nossa confiança. De fato, nós estamos fortalecendo a nossa confiança. E isso nos leva de volta ao nosso Salvador. Sabem, essa é a nossa única esperança. Acreditar no braço da carne é confiar na humanidade falível. Eu acredito, irmãos e irmãs, se nós estivermos seguindo o homem, mesmo que ele nunca tenha apresentado algum erro, ou o que quer que seja, nós ainda perderemos a eternidade, porque, Ron, de acordo com Jeremias 17:5, nós estamos sob uma maldição. Colin, está certo. Nós estamos sob uma maldição porque nós estamos seguindo um homem e não a Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Não é somente uma declaração bonita, na verdade é um mandamento, como também uma promessa, porque Ele é o autor e consumador de nossa fé. Debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. E Ele é Jesus, e é maravilhoso ter a nossa confiança nele. Prestem atenção, as más notícias vão piorar. A serva do Senhor disse que a apostasia deve aumentar até o fechamento da porta da graça. 20 anos atrás, eu pensava que não ficaria pior. Quão tolo eu era! Eu não faço mais essas declarações. Ficará pior. Então, nós precisamos olhar para Jesus. Nós temos livros que são tão essenciais para nós lermos. Nós não os escrevemos para ficarem guardados. E isso é a verdade também sobre o pastor Spear. Ele está com os seus 2 livros aqui. Todos vocês têm suas cópias desses últimos livros. Ron, você poderia falar rapidamente sobre eles? That are so essential to read. We didn't write them to have sitting in storehouses. And that's true of Elder Spears. He's got his 2 latest books. Have you all got copies of these latest books? I mean, tell them briefly about them. Bom, sabe, eu não escrevo livros. Eu compilo livros porque eu não me considero um escritor.
mas eu sento em minha escrivaninha às 4 da manhã e peço a Deus para conduzir. Esse é o resultado. Esses 2 livros. These 2 books. Se vocês comprarem uma caixa, vocês podem comprar por um preço especial. Se você falar com o meu patrão, o administrador. Talk to my boss. Mas deixem-me dizer a vocês, amigos, nós estamos no fim de tudo. But I tell you, we're in E o que nós aprendemos desse tempo we do from em this diante? point on, we've got to learn Nós precisamos aprender a negar a nós mesmos e a nos sacrificar. Se nós tivermos isso em nossa mente, nós não iremos a lugar nenhum. Se nós não compartilharmos, nós estaremos perdidos. Bem, eu acho que vocês devem conversar com o Joey, porque eu não vou falar de preços. Cabe a ele tomar essa decisão, mas nós queremos que esses livros saiam. Nós publicamos 9.000 deste livro aqui e 7.000 deste aqui. Mas ouça, nós estamos no fim, amigos. Um dia vocês acordarão e descobrirão que o seu dinheiro não vale mais nada. Vamos aprender a autonegação e autossacrifício. Vamos orar. Russell, você poderia orar por nós, por favor? Father in heaven, Deus do céu, nós te agradecemos porque nós não chegamos ao período trágico de nossa história sem o Senhor nos ter enviado preciosos avisos para que nós entendêssemos o tempo em que nós estamos vivendo. so that we might understand the very times in which we're living. Ó Senhor, nosso Deus das gerações passadas e dos anos que virão. Senhor, esses são os anos da eternidade. E nós oramos que cada irmão, irmã e criança aqui encontrem sua esperança eterna e nos ajude a sermos alertas, a sermos verdadeiras testemunhas. Find their eternal Dê a cada um de nós a coragem de heróis e a fé de mártires. Essa é a nossa oração, em teu santo nome. Give us, Amém. one, the courage of heroes and the faith of martyrs. This is our prayer in thy holy name. Amen.